Saudações, moradores da filosofia, tudo bem com vocês? Passando para deixar algumas reflexões sobre o nosso estudo do diálogo, o banquete, escrito pelo filósofo grego Platão. Lembre-se, nos vídeos anteriores estávamos analisando a natureza do amor no discurso de Fedro e agora no discurso de Pausanias. Mas antes de dar ênfase àquilo que eu vim realmente trazer nesse vídeo, eu queria contar uma pequena história. Certa vez eu estava em um local com algumas pessoas conhecidas e uma senhora bem falante se aproximou e começou a conversar e perguntou o que cada um que estava ali fazia da vida, se estudava, trabalhava, esse tipo de coisa. E quando chegou a minha vez, eu disse que estudava filosofia, era acadêmico do curso de filosofia. Ela deu uma risada sarcástica e questionou: "Mas rapaz, você estuda Platão?" Aí eu disse: "Estudo Platão, um grande filósofo, extremamente importante na tradição." E ela retrucou: "Ele está ultrapassado. Como é que depois de tanto tempo vocês dão tanta atenção ao que esse cara escreveu?" E eu fiquei observando ela falando e vi que não valia a pena debater com ela, porque o que estava em vista ali não era a busca pelo conhecimento, e sim o ego. O interessante é que se passaram 2.500 anos e não só no banquete, mas em outras obras de Platão e de outros filósofos, nós podemos observar que elas são chamadas de obras clássicas não porque estão restritas a um período histórico, Grécia, Roma antiga, mas porque esses filósofos, como o próprio Platão, conseguiram captar, através do olhar, algo que é perene à condição humana, ao comportamento humano. E é isso que me fascina. Por exemplo, em determinada parte do discurso do velho político, Pausanias, ele vai dizer que existe pelo menos 2 tipos de relações amorosas entre o amante e o amado. Ele nos explica que o amante que se sente atraído pelo seu amado, tendo em vista apenas usufruir do corpo do outro, é uma relação que tem prazo de validade, porque à medida que envelhecemos, o nosso corpo pode perder a juventude, o vício. Quando isso ocorre, o amante abandona o amado. Veja só, quantas relações amorosas, devido à ausência da beleza física, chegam ao fim, certo? Óbvio que dentro da perspectiva amante e amado, tem uma abordagem pedagógica, educacional, certo? Mas se nós fizermos aí uma relação com os tipos de relações que nós conhecemos habitualmente. E ele vai dizer que quando o amante ele admira o caráter do amado e vê o amado como uma referência, independente do que aconteça com o corpo do amado, essa relação continua, porque o amante vê no amado aquilo que é constante, ou seja, o seu caráter. Logo, essa relação não é orientada pelo desejo do corpo, mas sim pelo desejo da alma em buscar aprender com o outro o seu modo de ser virtuoso. E quantas pessoas podemos conhecer que têm uma relação duradoura porque é uma relação pautada na admiração, no respeito,
Logo, é uma relação com areté, com virtude. Veja só, se passaram 2.500 anos, Platão deixou a sua obra e, mesmo tendo mudado muita coisa, nós podemos olhar para a realidade e ver que existem pessoas que se aproximam das outras tendo em vista algum ganho utilitário, seja com o corpo, por dinheiro, prestígio, status, fama, e na perda disso tudo a relação acaba. E existem poucas pessoas, mas existem, que se aproximam das outras levando em consideração o seu caráter e a sua virtude. E assim, essa relação é duradoura. Na época eu não poderia explicar isso para aquela senhora, tendo em vista que eu percebi que ela não teria condições, pelo menos naquela situação, de ter a calma, a serenidade para avaliar os argumentos e perceber que, em certa medida, Platão e outros grandes filósofos continuam atuais. E eu queria finalizar esse vídeo que não é ultrapassado, na verdade é até imortal. O grande Jorge Luiz Borges diz que todas as vezes que lemos uma obra, como por exemplo o Banquete de Platão, Platão revive e nos mostra o essencial, o perene do seu legado. Tudo bem, meus amigos e minhas amigas? Saúde e paz para vocês. Até um próximo vídeo. Gratidão.